E chegando à casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pleiteavam. E ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou nela, e logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Mas ele mandou com que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém? Quando nós olhamos para a expressão de Lucas, nós vemos ele contar parcialmente o que aconteceu, para que nós pudéssemos ter noção do acontecimento real. Precisamos unir 3 dos 4 evangelhos, que são sinópticos, isto é, que trazem as mesmas histórias, cada um dentro da visão dos seus autores, inspirados por Deus, descreveram os acontecimentos. E da mesma forma, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, onde narra ainda aqui um pequeno trecho, nós vamos ver que quando Jesus chegou naquela casa, havia ali planteadores, pessoas que estavam planteando, chorando muito. Naquela ocasião, haviam pelo menos 3 tipos de pessoas naquela residência. Primeiro, aquelas que amavam a Jairo e a sua família, isto é, os parentes próximos. Segundo, haviam os seus amigos de ministério, isto é, parte da sinagoga que estava presente ali. Terceiro, havia uma última classe chamada classe das carpideiras. O que é isso? Carpideiras nada mais eram, não é que carpia, eram mulheres que recebiam para chorar em velórios de gente importante. E estas tinham a incumbência de ficar em velórios. Seria como se fosse uma festa, só que ao contrário, animando o funeral, chorando, batendo no peito a todo momento, planteando. Essas eram pagas para isso. Veja bem que naquele tempo já existia esse tipo de coisa, principalmente quando a pessoa não era muito querida. Então recebia-se, e essas carpideiras, como eram conhecidas na história bíblica, ficavam chorando. A Bíblia diz que Marcos e Mateus descreve que quando Jesus chegou na casa, havia um alvoroço muito grande. Todos nós sabemos que a dor da perca é a pior que podemos possuir. Para se tudo dá jeito, menos para isso. E quando Jesus chega, ele vê aquele alvoroço todo. A primeira palavra que sai da sua boca é: ela não está morta, ela dorme. E eu gostaria de abrir aspas da mensagem e dizer a você o seguinte: que na verdade ela estava morta. Havia acontecido a separação da alma e do corpo, e ela estava sendo velada, porque estava morta. A morte é uma realidade para mim e para você, uma dificuldade para mim e para você, mas não para o Deus Criador dos céus e da terra, dono de todo o gênero humano. Entenda isso. Quando Jesus olhou e disse que ela não estava morta, mas que ela dormia, ele diz numa linguagem que dentro da sua tradução original diz que ela estava morta, mas para que aqueles homens e aquelas mulheres não desfalecessem a sua fé, ele soa com uma expressão de dormir, porque dormir na Bíblia significa também o estado intermediário que se permanece no corpo, quando a alma e o espírito se retira dele. Ele dormiu. E quando ele disse isso, as pessoas começaram a rir dele. Quando ele disse isso, as pessoas começaram a dar gargalhadas, e esse eu ficou louco. O que é isso? Imagina, o alvoroço aumentou ainda mais. Aí Jesus, muito delicadamente, porque ele é um Deus ordeiro, ele não é baderneiro, ele diz ao pai da menina: coloque esse povo para fora. Tira esse povo. Agora você imagine o estado emocional de Jairo, que recebeu a notícia lá no meio do caminho. E para piorar a situação, ele tem que chegar na sua casa e o primeiro rosto que ele tem que ver é o da sua esposa, que não estava com a mesma fé que ele estava, porque ela não sabia o que estava acontecendo.
E veja que fazia tempo que Jairo já tinha saído de casa, porque já tinha um velório armado. Olha só a situação. Agora Jairo chega, tem que se deparar com a sua esposa, no pranto, no grito, no desespero. Meu Deus! E ele tem que consolar e tentar contornar a situação e tentar explicar para ela de uma forma rápida que ela deveria ter calma, porque tudo aquilo iria mudar. E de repente a pergunta se é: como vai mudar essa realidade? Como vai mudar essa situação? E de repente então, quando Jesus tem que se voltar para Jairo e dizer: tira esse povo, Jairo consegue obedecer a Cristo em tempo de dificuldade. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Amar a Deus e obedecer a Deus quando o bolso está cheio de dinheiro é fácil. Bater no peito e dizer que é um crente quando não tem nenhum problema de uma grande dificuldade na sua casa é fácil, não é, irmão? Com carro importado na garagem, com casa de praia, com rancho, os melhores balneários da região, é bom. E todo mundo quer isso, glória a Deus, Deus. Mas e quando tudo parece difícil, perdido? E quando tudo aquilo que você tinha parece que começa a pegar pelos mãos dos seus dedos? E quando tudo aquilo que você outrora disputou, agora já não existe mais como realidade na sua vida, e você começa a entrar num processo chamado dificuldade, e uma dificuldade tão grande, porque a sua única esperança estava ali, sendo sepultada. E agora Jesus pede para ele: Jairo, eu não posso tomar essa decisão. Mas você pode, porque você é o dono da casa. Manda essas pessoas se retirarem. Imagina o emocional desse homem, imagina o psicológico dele. Mas ainda ele tem condição de obedecer a Deus em tempos de dificuldade. E antes de eu pregar e continuar para encerrar agora a mensagem, para nós orarmos, eu quero que você entenda uma coisa. O que Deus mais admira no homem é duas condições que o homem tem, e nem Deus pode fazer isso por ele, porque Deus deu a ele essa condição, e Deus não faz o que nós temos que fazer. Primeiro, reconhecer os seus pecados. Deus não pode se arrepender do seu lugar, senão não existia pecador, promiscuidade, libertinagem sobre a terra. Deus não pode se arrepender, não porque Ele não tem poder, mas porque Ele deu ao homem livre-arbítrio, Ele deu ao homem direito de escolha, e diz: você é livre, sabendo certo e errado. Quando Eva e Adão pecou lá no paraíso, eles comeram do fruto que não se podia comer, se passaram. Como Deus a conhecer o bem e o mal, isto é, o certo e o errado. E Deus não matou eles porque comeram do fruto. Vocês comeram, agora há uma consequência. A inocência acabou. Então vocês viram, segundo o caminho que vocês escolheram. Porém, a terra vai crescer espinhos e carnes dolorosas por sua causa, Adão. E a mulher, você vai ter grandes dores de parto e vai sofrer. Vocês agora, que antes seriam sustentados por mim, vão ter que comer o suor do seu rosto, do seu trabalho, isto é, vai ter muita fadiga aí. Vai ter muita canseira aí. Vai ter muita tristeza aí. Se vira. Vocês escolheram isso. Eu te mostro o caminho para vocês. E já começa a dizer para o povo: vocês precisam sair da minha casa. Imagine o tumulto que não foi. Já começa a dizer: por favor. As carpideiras estão lá gritando: por favor, para. Toma aqui o dinheiro de vocês, você já cumpriu o seu papel, vai embora. Não precisa ter mais dinheiro. Mas como é isso? Imagine os parentes mais próximos. E falando de parentes, tem hora que nem os dentes, né? Porque morde a língua da gente e causa uma dor tão grande.